Vamos lá, gente. Hoje é um dia de orgulho para mim, né? Não é só um podcast, é uma história onde eu acho que de todos esses podcasts que eu fiz aqui, eu acho que não teve nenhum que eu não falasse o nome dele. Meu amigo querido Eduardo Moraes de Castro, né? Esse que é o benchmarking, meu benchmarking, o cara que foi meu modelo no associativismo, como empresário. Não, a minha atividade empresarial, que eu falo sempre, Eduardo, é sempre aquela pessoa que você tem a certeza absoluta, que está perto dele, você só faz aprender, crescer, prosperar. Eu vou dar um lido um pouquinho aqui rápido para vocês entenderem antes de dar passar para você, Eduardo, rápido e caceteiro. Eduardo Castro, presidente de honra do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Foi presidente da Associação Comercial da Bahia de 2007 a 2011, período em que se comemorou o bicentenário ano da entidade, né? Foi 200 anos da Associação Comercial. Eu me lembro disso aqui, se jogou duro. Você fez uma festona, fez coisa maravilhosa aqui. É casado com a arquiteta Amélia Maria Guimarães de Castro. Aí eu posso dizer Melita, né? E pai de 3 filhos e avós de 2 netos. Moral imenso, conheço a família inteira, todos os meus amigos. Uma história fantástica. Formado em administração de empresa pela Unifax e pós-graduado em logística pela Universidade Estácio de Sá. Moraes de Castro nasceu em Salvador, dia 27 de janeiro de 1948. Inclusive, quando ele fez aniversário agora, em janeiro, eu estava lá, tendo o privilégio de participar de mais um aniversário dele, que foi uma festança. O cara botou para ganhar, botou até banda lá. Eu tive que ir embora, não sei que hora acabou. Provém de uma família com tradição empresarial, que vem desde o bisavô, João Gomes, importante comerciante da Praça de Salvador. Seu avô, Manuel Lopes de Azevedo Castro, foi vice-presidente da Associação Comercial da Bahia no período de 1919 a 1924. Até essa eu também não sabia. Acho que Miquel jogou duro, hein, Miquel? Parabéns, viu? O pai, Álvaro Gomes de Castro. Essa fotografia eu vi muitas vezes lá atrás de você, no Poço Cego Pirajá, né, meu amigo? Castro fundou em 15 de julho de 1960 a Moraes de Castro Comércio e Importação de Produtos Químicos Limitada. Participa de diversas instituições, dentre elas o Instituto Geográfico da Bahia, Irmandade do Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora da Conceição da Praia, da Devoção do Senhor do Bonfim de Jesus, né? Devolução do Senhor Bom Jesus do Bonfim e da Santa Casa da Misericórdia Bahia. Foi presidente do Conselho de Curadores do IMIC, Instituto Miguel Calmon de Estudos Sociais e Econômicos, diretor da Associação Brasileira de Comércio de Produtos Químicos e de Petroquímicos, a Sociquim, que aí você me levou também. Só aqui já tem algumas entidades que ele passava e vai, venha Paulinho comigo, você vai ter que participar disso aqui também. Vamos lá. Atua como conselheiro da Unifax, Liga Baiana contra o Câncer, diretor do Conselho Regional de Administração, integrante da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém. Está certo aqui, Eduardo? Sim. Faltou dizer que você foi professor também lá do Comércio, ali na Federação, como era ali a Federação também, era a Unifax, né? Unifax. Eduardo, faltou o que mais? Além de botar que você é um excelente marido, um grande pai, um amigo excepcional e um líder fantástico, empresário. E eu diria a você, desses anos todos que eu lhe conheço, o que eu mais respeito e admiro é exatamente a sua, como é que eu diria, integridade é pouco, porque então nós temos a obrigação de ser íntegro. Mas como você conduz, quando você ensina e como você não pensa, nunca pensou só em si. Até como concorrente, eu posso dizer, nós somos concorrentes diretos. Nunca pensou só em si, sempre pensou no bem do associativismo, sempre pensou no bem comum, sempre viveu com esse propósito. Meu amigo, seja bem-vindo. Você está bem? Está tudo certo? Bem, muito obrigado. A sua generosidade também é muito grande. Eu não mereço esses elogios que você efetivamente fez, mas a Ainda tem a vida... medalha que você recebeu daqui. Sim, eu tenho a medalha Conde dos Arcos, Conde dos Arcos, certo? que E é, é a maior poucos. honraria
Ó, que melhor ainda. a Associação Comercial Eu concede. acho que poucos desses 200 e poucos anos receberam essa É, medalha. eu me recordo quando o então governador Jacques Wagner, numa visita aqui, na ocasião de uma outorga ao empresário Valdo Luz, e ele sabia do número de anos da entidade e dos números de pessoas homenageadas. Isso, vocês são muito realmente criteriosos, porque nesses anos todos somente X pessoas tiveram a honra de receber a comenda Conde dos Arcos. E na realidade foi um momento de grande satisfação na minha vida, outorgada por você, e quando, como presidente, foi quem lembrou-se em me homenagear. Mas, meu amigo, é mais do que merecido. Eu acho que o pior não foi por mim, foi por todos nós, foi pela associação, foi por toda aquela diretoria, a vice-presidência, aliás, todo o conselho. É uma coisa engraçada como ali eu vi total unanimidade, ou seja, reconhecimento, é tipo assim, é tipo alguém pensando assim, poxa, por que que a gente não... Mas foi juntos, acredito que foi um movimento de todos nós, mais do que merecido. Aliás, você tem merecido de nós mesmo, e eu queria um pouquinho, Eduardo, que você falasse um pouquinho sobre o associativismo, né? Sobre o que eu acho que você pode contar bem de história, sobre essa... porque você enxergou. Essa é uma coisa que eu tenho visto, eu fui despertar pouco tempo atrás. Mas você já era. Eu tenho uma foto sua, não sei se você chegou, eu mandei para você. Se você não viu, vou mandar, vou olhar, que eu mandei no WhatsApp, pedi para a Anitta mandar para você também. Uma foto sua em Pernambuco, em Recife, do lado de Renato Maia, em uma mesa, quando vocês eram diretores da Sociquim, que é essa entidade que eu falei, de produtos químicos, que me convidaram para participar, que eu nem sabia para onde é que eu ia naquele momento. E você lá, jovem, com a camisa lá que eu vou mandar para você, que você vai gostar de ver, do lado das mesas, e você discursando, e eu lá na plateia assistindo e tirando foto diretamente da mesa, né, onde vocês faziam parte. Isso é anos atrás, né? Isso aí tem só se quem direitor. Quanto tempo tem isso, Eduardo? Nossa, tem muito tempo, tem mais de 30 anos, mas agora, Paulo, eu deixei, porque acho que você tem que dar espaço a outras pessoas, certo? A condição de saúde também da gente, quando vai envelhecendo, não nos proporciona aquela condição de vigor que a gente tinha na juventude, e a gente poder também passar a oportunidade de outros terem um aprendizado de melhora da vida. A alternância, né? Que é a Isso. importância. A alternância no poder é muito interessante e válida. Eu acho que nós vê na política a criação, talvez, de um regime monárquico, de um passar para o outro, para o filho, para o neto, para o bisneto. Eu acho que você tinha que dar oportunidades a outras lideranças que pudessem contribuir também para o país de uma maneira de pensamentos totalmente antagônicos. Eu acho que é da diversidade que vem realmente, vamos dizer assim, o melhor. E você tem que conviver com todos da melhor maneira. Eu tenho uma filosofia que eu digo que eu não engulo sapo, eu engulo a lagoa. Porque tem sapo, jacaré, cobra, lodo, porque para você viver bem com todos, não adianta você ter conflitos. A gente vê agora dois grandes conflitos no mundo, da Ucrânia com a Rússia, dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, e realmente não tem coisa pior do que guerra. E a minha condição de conciliar, conviver e fazer amizades é uma coisa muito importante na vida. Eu não Isso. tenho fortuna, não tenho, vamos dizer assim, grandes patrimônios, mas tenho o maior patrimônio, que são as minhas amizades que eu fiz no decorrer da vida, que eu não tenho, vamos dizer que eu tenho uma diferença com A, com B ou com C, não. Com todos eu convivo muito bem e tento, em processos de conflito, ser um pacificador, assim como foi Caxias no Império, e ser na minha vida muito modesta e muito simples, que você realmente exagerou neste currículo aí. Está grande demais. Não exagerei, não. Você sabe que eu não exagerei, ao contrário, está faltando a gente colocar muito mais coisas aqui, que eu sei que você compartilhou, participou, e principalmente com o zelo, né? Eu diria uma coisa que é impressionante é como você, com a responsabilidade, com o zelo, com o compromisso que você assume as coisas para você, e voluntário, né? Quer dizer, porque nós sabemos que a Associação Comercial da Bahia, principalmente o associativismo, ele traz isso, né?
Ainda mais uma casa como a nossa, que nasce exatamente sem nenhuma obrigação, não recebe o sistema S, não recebe compulsoriedade de taxa de ninguém. Ela vive exatamente do valor que ela tem e do valor que os empresários veem e precisam ver mais, né? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa resgatar na nossa sociedade é a importância que tem da união de quem produz riqueza nesse país, de quem produz progresso nesse país. E você fez isso muito bem, deixa um legado. E esse legado, por exemplo, em mim, não tem jeito, gente. Em mim, ele está, ou seja, ele faz parte desse despertar do associativismo. Ele faz parte, inclusive, quando eu escrevo sobre inteligência cidadã, quando eu escrevo sobre IAI, essa nossa conta, nesse podcast, dessa determinação, né? Dessa capacidade de acreditar que a transformação do Brasil depende de cada um de nós, né? Que é exatamente o que eu acredito. E é no associativismo. É aqui onde a classe produtiva se encontra, é que a gente pode fazer mais pelo nosso país. Como eu digo sempre, quem mais pode fazer pela nossa nação são os que menos precisam de educação pública, saúde pública, segurança pública, moradia, né? E quem menos precisa é o que mais pode, é que tem função social, né? Que tem esse despertar e tem a oportunidade. A gente precisa desenvolver esse amadurecimento na classe produtiva. E a Associação Comercial da Bahia é uma casa que a gente precisa que as pessoas venham para cá. Estamos agora com você, você veja que maravilha. Estamos agora com Isabela, né? Nossa presidente Isabela Soares. É como você disse, grandes autoridades passaram por aqui, todas, a gente sempre esteve perto do poder, sempre aqui na casa, e isso é que a gente gostaria mais, de estarmos obrigados com quem gerencia, com quem administra, com quem cuida do nosso patrimônio público, né? Essa é a ideia. E como você disse, é uma casa que vive com seus próprios recursos, não depende de nenhuma participação estatal, o que lhe permite ser totalmente livre para declarar aquilo que deseja, porque não tem amarras de ordem financeira a questões de Estado. Então, a associação, a quem eu tenho um amor muito grande, porque visitava essa casa desde criança, desde talvez 5, 6 anos de idade, que meu avô recebia uma pensão de um fundo que tinha aqui para os seus antigos associados, e todo mês minha mãe era procuradora de minha avó, que morava no Rio, e eu vinha acompanhando-a, certo, aqui para a associação receber aquele recurso que era pago em dinheiro. A Associação Comercial da Bahia já pagou pensão para quem participou é isso? Como Não, é que é? não para a esposa, para o associado, quando ele entrava numa fase menos favorecida. E meu avô teve essa dificuldade e a associação soube honrar. Até poucos anos atrás existia essa característica aqui, que não era só ele, eram vários outros associados que já na sua idade provecta, não tendo mais condições de gerar riqueza, a associação dava um apoio financeiro e eu vinha todo mês com minha mãe receber esse dinheiro aqui. Que Então é uma casa que maravilha, eu Eduardo. O que você visito. está contando é muito importante. Porque, veja bem, Eduardo, por que é muito importante, gente? Para vocês entenderem, esse espírito, né, que nasceu, que vinha no empresariado, né? O empresariado, ele juntou para fazer lá atrás a primeira guarda municipal, que você me contou. Eu tive o privilégio, gente, de quando eu cheguei aqui na Associação Comercial, Eduardo Castro me presenteou com vários livros da coleção que tem aqui, vários, sobre a história da Associação Comercial da Bahia. Eduardo Castro já dizia, Paulo, leia. Eu fiquei impressionado com um dos que eu mais gostei, que mais me identifiquei, foi a Casa da Pressão, né? A casa de pressão. A Casa de Pressão. Achei espetacular que tem aqui, né? Que a gente está tocando para a gente verificar, mas principalmente a história. Essa história de comprometimento que eu quero resgatar com a certificação da CGESCOM. O comprometimento com a evolução, nós estamos em 2026, eu acredito que eu digo, assim, a gente colocando aqui, como a gente tem, como a Bradcast está participando, como as empresas participando, como a Lemos Passo está participando, Indeba, Bomix, Larco, Tecnosonda, estão participando desse programa, a de Luiz Mendonça, a de Valtetanos,
que são as empresas que a certificação SEGESCOM, a certificação da gestão com a consciência da função social da empresa. Função social da empresa. Isso é importante. Então, aonde a gente, a classe produtiva, né, ela se sente exatamente também protegida suas prerrogativas como empresário de função social, pela associação, pela federação e pela confederação. Então, nós teremos um núcleo jurídico, um núcleo de crise e reputação, um grupo especial de defesa da função social da empresa, onde os empresários não lutarão sozinhos. Não é um empresário discutindo com o secretário do Meio Ambiente, o secretário da Fazenda, ou com o órgão fiscalizador e controlador, que ele está fazendo investimento dele, depois que o prédio dele está pronto, para ficar pronto, me vem a história que aquele ambiente ali, que aquele negócio não podia ter se dado licença, nas brigas que eles têm entre órgãos, né, estadual, municipal e federal, sobre uma licença que você deu, você investiu, você programou, botou dinheiro, empregou, aí depois você não... Então, essas lutas não podem ser só do empresário individual sozinho. Quando ele é associado, certificado, que é um empresário certificado como um empresário que tem função social, a luta dele é nossa. E isso resgata exatamente esse sentimento. E o que você está dizendo é a Associação Comercial da Bahia tem história, inclusive história, imagine, de contribuir com o associado que se doou, que participou, que está passando naquele momento por uma situação, ou seja, é assistência. Assistência é exatamente aquilo que fala. Assistência é imediato, mas eu tenho certeza absoluta que quando você pôde, Eduardo, ou sua família pôde, ele retribuiu. Né? E você fez isso muito bem quando você esteve aqui na associação presidindo essa casa. Né? Aí você, Paulo, tem uma importância muito grande e talvez você não tenha noção do que você tem representado para o empresariado. Essa questão do empresariado se unir, ver suas pendências, suas questões, suas necessidades e ter um órgão como a associação e as outras entidades de classe também a representá-lo é muito importante, porque nós não temos a característica do associativismo. Você está despertando isso, coisas que foi praticada no Império, na Primeira República e no decorrer desses mais de 200 anos que esta casa tem. A sua função como hoje um pregador, vamos dizer assim, dessa filosofia do associativismo, nós não podemos esperar também que o poder público seja o responsável por tudo. Nós temos que fazer a nossa parte também. Perfeito. Então, é muito importante que a gente tenha esse sentimento, que você talvez não tenha noção da responsabilidade, da expressão que você está tendo desde que assumiu a associação comercial e adotou esse filho, que é o associativismo, a participação do empresariado na vida da comunidade, que é quem tem recurso, é quem pode fazer alguma coisa. Você comentou certas situações aí que realmente são importantíssimas. Particularmente a empresa que nós temos se situa desde 1980 em Porto Seco, Pirajá. Porto Seco, Pirajá foi concebido para ser um polo de empresas comerciais e que tivesse algum grau de risco, garagens de ônibus, coisas desse tipo. Agora, desvirtuando tudo, nós estamos vendo em Porto Seco, Pirajá, a implantação de Minha Casa Minha Vida, o que é um absurdo. Absurdo. Então, daqui a pouco eu vou ter que me mudar, porque eu estou incomodando os habitantes de Minha Casa Minha Vida, quando nós compramos um imóvel avalizado pela prefeitura, através de um TAC, de um termo de acordo de compromisso, com as empresas Odebrecht e com a prefeitura de Salvador, que eles foram os empreendedores do evento, da situação, e você vê, talvez, dentro de alguns anos, a empresa ter que se mudar, acreditou no poder público, certo? E por uma questão de outro programa de governo, aí já do federal, você ter que se mudar, porque não está de acordo, está incomodando terceiros. São situações dessas que a gente tem que realmente se agregar, se juntar, como uma vez uma pessoa da sua diretoria fez. Se você pega um palito de fósforo e quebra, não tem problema nenhum, mas pegue 5 palitos, junte e tente quebrar. Então, quando você está próximo de mais de uma pessoa, com um grupo, é muito mais fácil ou muito menos difícil você defender um pensamento, poder contribuir com uma sociedade do que você estar sozinho. E você não imagina realmente a importância que você tem, só o tempo dirá
mas não só o tempo, você já vê hoje nos dias atuais, a sua pregação tendo já, vamos dizer assim, resultados na própria sociedade, o que é muito positivo para todos nós. Meu amigo, eu diria a você o seguinte: eu queria dar uma notícia boa a vocês. Não só sou eu. Eu quero colocar aqui, por exemplo, Mas você é o líder. o Alfredo Cotard Neto, nosso presidente atual da CACB, da Confederação de Associações Comerciais, que é ex-senador e está lá e foi reeleito agora também presidente da Federação de São Paulo, acumulando as duas. Ele, você vai ver que ele esteve aqui com a gente nesse mesmo podcast, ele dizendo que era um sonho dele, né, estar juntos da primeira casa, da primeira associação da classe empresária que foi fundada. E aqui ele fez, exatamente lançou o Dia do Associativismo, que me convidou e eu fui defender dentro do Congresso Nacional, exatamente do mesmo dia da fundação da Associação Comercial da Bahia, 15 de julho, para ser nacionalmente. E aí o nosso deputado federal lançou, desculpe aqui ó, o equívoco, que memória é tão boa, mas ele, que é da Frente Parlamentar de Empreendedorismo, ele lançou o Dia do Empreendedorismo, botou a projeto de lei, e nesse dia nós estamos lá defendendo exatamente o associativismo, fortalecimento do associativismo. Como a gente fala, a gente diz muito isso, até nos meus livros também, as instituições públicas, elas precisam da aproximação harmoniosa e contributiva das entidades de classe para que possa fortalecer exatamente e promover efetivamente o desenvolvimento econômico e bem-estar social, que não existe se falar em política social sem falar em produtividade, sem falar em produção de riqueza. Não existe recurso, não existe arrecadação, receita para se fazer políticas sociais sem exatamente a função social da empresa, sem se entender e sem se respeitar, sem elevar a autoestima exato na função social da produtiva, da classe produtiva, eu digo assim, a autoestima da classe produtiva do nosso país, ela precisa despertar para que ela se aproxime, para que ela entenda, e que principalmente a reciprocidade, né? Ou seja, a visão das instituições, a gente se afastou muito, isso fez com que exista uma visão distorcida, né? Permitimos que as argumentações de que empreendedor e empresário no Brasil só pensa em lucro não reconhecer a Constituição Federal de 88, no seu artigo 170, que fala exatamente tudo que o empresário faz. Não é só pagar imposto, não é só emprego, não é só isso, não é só desenvolver serviços, não é só isso. Ele assiste. Ele assiste como assistiu aqui a Associação Comercial da Bahia, os empresários como precisavam, e a assistência ela é passageira. A gente não pode também pensar que a assistência é eterna, né? Quem recebe a aposentadoria, diferente de assistência, é quem pagou, né, e quem merece exatamente o retorno dos seus anos e anos trabalhados e pagos de previdência para receber sua aposentadoria. Diferente do assistencialismo, que quando você precisa, a gente vai assistir naquele momento, ou seja, acudir, cuidar, assistir, que a gente falava, até a ambulância no passado chamava de assistência. Chama assistência, não era assim? Mas... Então, essa é a ideia, e o que eu quero colocar é que, dentro dessa linha, no momento, Eduardo, que a gente entender, eu vou dar um dado que eu já vou repetindo, eu estou buscando assumir a Comissão Nacional de Integração e Estratégica de todas as associações comerciais da rede CACB. Numa pesquisa que está no portal, a CACB tem 2.000 e poucas associações comerciais espalhadas em todo o Brasil e tem 2 milhões de associados. A CNC, a Confederação Nacional do Comércio, tem 7 milhões. A CNI tem 1 milhão e 300. A CNA de Agro tem 5 milhões e meio. A CNT tem 500 mil. Dá praticamente 16 milhões de associados. Quando os presidentes, eu estou trabalhando isso com o Alfredo Cotard, buscando o nosso querido amigo e baiano Ricardo Alban, o João Martins. Então, nós buscando a CNA, a CNT, inclusive Roberto Oliva
que está na CNT, disse que ia também promover esse encontro, para que a gente possa entender a força que temos. Né? Entender simplesmente que, Eduardo, se nós fôssemos, que eu tenho uma visão muito, eu percebo a visão estratégica que você vê que teve o Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Quando você pega o Edir Macedo e você vê ele como estratégia, nós que somos empresários, nós que buscamos benchmarking, como eu busquei o seu, nós que buscamos ver como que a gente pode fazer para melhorar o nosso crescimento, melhorar a nossa atuação, eu vejo que a Igreja Universal, ele conseguiu religião, ele conseguiu comunicação, televisão, rádio, ele consegue política, ele conseguiu a representatividade política. Interessante, Paulo, é que você vê que a própria Associação Comercial da Bahia já foi órgão técnico consultivo do governo federal, desde o governo de Getúlio até o governo de Collor, quando ele acabou com esse tipo de participação de entidades de classe no governo federal. Mas o Getúlio teve, naquela época, na década de 40, uma visão de um estadista realmente que enxergava além do seu presente, no futuro, e utilizava o conhecimento, o expertise que essas entidades de classe tinham, certo, no Brasil inteiro, praticamente para poder auxiliá-lo, para que ele não errasse menos, para que ele pudesse acertar normalmente na maior possibilidade possível. Ele teve a humildade de poder realmente solicitar o conhecimento que esses empresários tinham através das suas associações de classe, praticamente as associações comerciais, como um órgão técnico consultivo do seu governo. E só perdemos isso com o Collor de Mello. Isso. Né? Quando o Collor assumiu, já foi o primeiro presidente. E isso tem que se repetir. Sim. A gente tem que se enxergar assim, quando eu chamo de autoestima cidadã, está aí. Então, o que eu quero dizer é que não sou mais, eu diria assim, o Don Quixote, né, que está brigando contra o moinho. Não sou mais, isso eu estou repetindo aqui, coisas que me disseram quando eu ia fazer uma palestra, e chegava lá, Eduardo, o apresentador fazia assim, vamos lá, vamos agora receber o Don Quixote que acredita que vai brigar, cadê? É uma utopia, loucura e tal. Hoje você já vê, por exemplo... Resultados. Você vê a gente, por exemplo, sem reinventar a roda, entender que tem observatórios sociais, Eduardo. No Paraná, e nós temos aqui no nosso estado, na Bahia, um exemplo que é Santo Antônio de Jesus, um município onde existe um associativismo forte, onde existe um observatório social atuante, onde existe efetivamente a união das classes produtivas. Você vê todas elas, indústria, comércio, FCDL, lojista, todo mundo juntos. Você citou agora praticamente mais de 16 milhões de pessoas associadas a essas entidades que são representativas. 16 milhões não são 160 mil. É um público que, daqueles 16 milhões, ele se multiplica através de suas famílias para, quem sabe, uns 50 milhões ou mais. É uma quantidade... Aí o que eu quero chamar, imagine que força política, Eduardo, nós teríamos, que bancada nós teríamos real, que não estaria com medo de perder voto, por exemplo, na discussão apenas que nós estamos querendo fazer, meu querido, quer dizer o seguinte, nós não estamos dizendo que somos contra a discussão sobre jornada de trabalho. Nós estamos dizendo, sim, discussão sobre dignidade humana, sobre jornada de trabalho, ela está presente, tem que ser discutido sempre, não há sociedade madura. Mas o que nós estamos dizendo essa é realmente a nossa prioridade agora. Nós estamos numa riqueza, numa valorização da nossa moeda, numa riqueza de produtividade, nós temos produtividade, nós temos condições em um país que tem mais assistencialismo do que CLT, num país que tem mais informalidade do que CLT, nós estamos em condições de querermos discursar romanticamente como se fôssemos país do primeiro mundo, sem falarmos antes. É como eu digo, é como se nós fôssemos uma colônia de pescadores, e nós, ou uns pescadores, que nós vamos pescar, e nós estamos preocupados com o tamanho da nossa rede, só que nosso barco está todo furado, nosso barco não consegue vencer a primeira onda, e que adianta de botar o peso da rede em cima ainda? Só vai afundar o barco mais ainda, não vai pegar peixe nenhum, que a gente precisa do barco. Então, é essa estrutura que eu estou chamando a atenção aqui, e eu estou dizendo assim, que a classe produtiva, que está discutindo,
Eu não estou dizendo que não está melhorando, não. Eu acabei de dizer que está melhorando. Eduardo, a gente já começou a ter frentes parlamentares discutindo as mesmas coisas, com deputados e senadores participando das mesmas frentes parlamentares, várias delas. A gente precisa ter pautas de nação, pautas estruturantes. A gente precisa que os empresários entendam essa força que tem. A gente precisa resgatar o que é essa casa, a Associação Comercial da Bahia, na sua brilhante história, da qual você fez parte e faz parte, que você está aqui fazendo parte dela agora, demonstrou, tem como exemplo para mostrar para a gente. Primeira Guarda Municipal, primeira bomba para apagar incêndio, temos Câmara de Conciliação e Arbitragem, educação, aqui na volta aqui fora nós temos exatamente mostrando a geografia, a escola de contabilidade, né? A Fundação Visconde Cairu completa hoje também, faz aniversário, na data de hoje. Foi também uma iniciativa desta casa, para o ensino da contabilidade, que na época... Foi iniciativa dessa casa também, a Visconde Cairu? A Visconde Cairu, certo? Rapaz, todo dia eu aprendo, meu amigo. É brincadeira como essa associação... E hoje a Fundação, parece que no dia 11 de março de 2026, comemora mais um aniversário nos seus mais de 100 anos de existência. Qual? Essa é a Fundação A Fundação Visconde Cairu. O Colégio Comercial da Fundação Visconde Cairu. E aí o Instituto Geográfico que você passou lá? O Instituto Geográfico é uma instituição que cuida da história e da memória da Bahia. É uma instituição sem fins lucrativos. Seus diretores e dirigentes, assim como a Associação Comercial, não percebem qualquer vantagem ou qualquer remuneração, muito pelo contrário, tem contribuições à própria instituição, como eu sei que você muito fez aqui, inclusive, na casa, e ela tem essa característica, e eu sou partidário, vinha hoje, inclusive, para cá, para a associação, e eu ouvi no rádio, na Bandeirantes, uma informação de que tem um projeto no Congresso de um deputado baiano de transferir simbolicamente a capital do Brasil no dia 2 de julho para a Bahia, porque aqui foi que realmente nós não temos independência do Brasil na Bahia, Paulo. Nós temos independência do Brasil que foi feita aqui, porque nenhum país pode se considerar independente quando tem tropas hostis no seu território. A França, na época da Batalha de Argel, perdeu a Argélia, perdeu na Batalha de Dien Bien Phu o Vietnã, o Laos, o Camboja, todos aqueles países do Sudeste Asiático. Portugal perdeu Angola e Moçambique quando as tropas foram, vamos dizer assim, retiradas de lá desses países. E aqui no Brasil, só quando as tropas de Madeira de Melo foram realmente expulsas, mas com dignidade, daqui da Bahia, após um cerco de vários meses, é que nós tivemos a verdadeira independência de não ter tropa estrangeira aqui no nosso país. Então, 2 de julho não é a independência do Brasil da Bahia, é a independência do Brasil, a verdadeira, porque os dirigentes estavam no Rio de Janeiro, como era a capital do Império, certo? Dirigindo. Mas quem estava aqui guerreando e fazendo suas estratégias para realmente vencer as tropas portuguesas foram os baianos, certo? Que a gente tem que olhar isso também, do ponto de vista histórico. O próprio Instituto Geográfico Histórico, que você perguntou, com mais de 100 anos de existência, tem um patrimônio fantástico e um patrimônio que, na realidade, você não vê um apoio público para que se mantenha. Nós temos uma hemeroteca com jornais publicados na Bahia de 1856 até os dias atuais, que carece de uma digitalização. É um patrimônio fantástico. Você não tem apoio, certo? O então governador Rui Costa determinou a digitalização, mas às vezes os estrados ou os caminhos de baixo impediram isso no decorrer do tempo. Quer dizer, também eu acho que falta divulgação, como cada vez mais você com esse programa, com todos os outros programas que Portal, com jornal, com seus livros, com tudo que você publiciza esse pensamento, essa informação do associativismo, é importantíssimo. Nós temos que unir todas essas entidades que você citou, CNI, CNA, CNT, todas, num pensamento único, em defesa do empresariado, que é quem gera riqueza, que é quem emprega, que é quem paga imposto, certo? É quem sustenta esse país. E às vezes você vê certas distorções. Nós hoje passamos um tempo também muito difícil, porque você só faz
dialogar ou destacar aquilo que não é bom. Aquilo que alguém fez de bom, ninguém fala. Mas o que tem de errado é o que é a notícia do dia. Não pode ser assim. Você tem que ver também que ninguém é perfeito. Você tem um governo como o de Bolsonaro, teve suas contribuições, o de Lula também. E não você achar que um e o outro não prestam. Não, prestam, fizeram seus trabalhos. Não foi o ideal para nenhum dos dois, mas contribuíram para uma melhora do país, certo? Dos seus pensamentos, das suas Que é o que você está ideologias, colocando, é o que eu digo, a polarização não interessa à a nação. ninguém. Só faz prejudicar mais Só ainda e ficar o pessoal tratando um outro como se se fosse inimigo. inimigo. E aí o pior, brasileiros Isso. dentro de casa achando que pela cor. É como se fosse um time de futebol que um agride o outro só porque está com a camisa do adversário. Não sabe nem se a pessoa que está ali dentro, vestindo aquela camisa, torcendo apenas por um time, se é um bom pai, se é um bom filho, se tem uma história bacana e tal, o cara não sabe nem o que é. E Nada. aí você vira que só pelo caso de falar alguma coisa, depender do se foi bolsonarista ou lulista, aí começam as confusões. Se você coloca uma coisa com maturidade para mostrar que a gente está acima disso, aí você está em cima do muro, que é um É. absurdo. É de uma infantilidade do seu poder, né, que o poder emana do povo, da sua fração de poder, para entender ao contrário. Os dois estão candidatos a síndico do condomínio chamado Brasil. Os dois querem simplesmente dirigir, governar o nosso grande condomínio nação brasileira. Esta é a grande, é a realidade. Então está na Constituição Federal, mas o poder mesmo é da coletividade, mas a coletividade que não consegue ter a oportunidade de entender, de capacidade de interpretar e conhecer a sua própria Constituição, o que foi o que ele próprio conquistou, né? Fica inventando, né? A gente fica hoje inventando bandeira e permite, é de propósito isso, a gente precisa assumir. A classe produtiva precisa entender que campanha publicitária é importante. Eduardo, o que eu estou dizendo é o seguinte: ora, se o cara começa a falar de preto contra branco, de gay, não sei o que lá, de LSG, de EDD, se o cara começa a falar essas coisas todas e começa a discutir isso na universidade, se aonde, começa a existir uma visão. A pessoa humana, o ser humano, ele interpreta e vê o que ele conhece. Então, se a gente não fizer uma campanha, se a classe produtiva não fizer uma campanha em benefício da Constituição Federal Brasileira, em benefício da consciência de cidadania, em benefício de transformação da cultura brasileira, de acabar com a polarização e principalmente de exterminar essa cultura de ver o empresário como um demônio, como um usurário, como um cara ganancioso, que só pensa em lucro, quer explorar o trabalhador. Isso é um absurdo. Isso é injustiça social. Isso é injustiça também para a classe que está tentando fazer alguma coisa pelo Brasil, como tem essa história. Então, só para eu finalizar, a campanha nacional pela autoestima produtiva, ela é fundamental. Eduardo, eu já contei isso aqui, mas eu vou repetir. Nós fumávamos. Foi uma campanha que foi feita, né, para que a gente viesse a fumar. Então, a Hollywood, jornal, televisão, tal, você ia lá, cigarro, propaganda de televisão. Então, todo mundo achava charmoso, achava status botar um cigarro na boca, né, e fotografia. E a gente filmava até quando nossos filhos nasciam na maternidade. Filmava, como o Jorge falou uma vez, com o carro fechado aqui, com a criança dentro do carro, por ignorância. Mas nós fizemos uma campanha contra o tabagismo. E essa campanha surgiu a efeito. Ninguém mais fuma, não tem um cinzeiro aqui na mesa, não tem o primeiro no bar, não tem no avião. Então, por que não fazer uma campanha das classes produtivas unidas, exatamente provando, mostrando à sociedade brasileira que tem grandes campanhas como Agro é top, Agro é isso, beleza, é Uhum. maravilhosa, pegou ou da CNI, da CNA, todo mundo faz suas... Mas entenda, é uma campanha unida, massiva, repetitiva, campanha de psicologia de massa, para que a gente possa transformar essa cultura e valorizar exatamente a produtividade, o trabalho, a dignidade, contra a corrupção, E o nossos, bem-estar do povo de brasileiro. todos Porque nós. na hora que isso acontecer, as condições de vida do povo vai ser bem melhores do que as que são hoje. Já são melhores do que aquelas que foram há 20 anos atrás. A gente vem num processo de evolução que precisa acelerar. E essa aceleração vem através de um entendimento, vem através de um conhecimento específico, da própria inteligência artificial, que hoje se utiliza muito. Você tem que acompanhar, inclusive, sua evolução
E este acompanhamento se faria através de um entendimento entre as entidades de classe de um modo geral, certo? É o que você propõe, é o que eu acho que está certo, porque não adianta você ser um Dom Quixote e querer enfrentar o Sozinho. moinho, né? Nem querendo Dulcinea do seu lado. Eduardo, deixa eu lhe fazer uma pergunta, só para a gente ficar perto já da nossa. E a vida familiar? E essa grande companheira que você tem há esses anos todos, que é a Melita, como é a vida você com seus filhos? Eu sei que eu vejo um carinho imenso, eu vejo na sua casa, eu vejo no companheirismo de vocês, na história linda que vocês têm. Eduardo Castro, família, Ricardo Castro, marido. Você acha que ela casaria com você de novo? E eu com ela. Melita, isso aí é para você, viu? No dia 18 de dezembro agora de 2025, nós completamos 50 anos de casados. 50 E 4 de anos. namoro, foram 4 54 de convivência. Porque naquela minha época ainda existia namoro. Você conheceu ela com quantos anos? Ela tinha acho que 16. 16 anos. E você? Eu tinha acho que 20 anos Rapaz, aproximadamente. você não Ou podia fazer isso 22. não. Se fosse hoje, você, né? É correto. Você não podia. É. Você estaria cometendo um crime hoje. Já era com 16, você com 20 e pouco. Já. Mas você demorou 4 anos para casar, não foi 3 ou 4? 4 anos no namoro. Então esperou ela fazer 20. Você não é beija, Sim, não. Aí os pais já estavam tranquilos lá vendo o negócio. Não, tem sido uma relação muito positiva. Você tem, às vezes, seus atritos, que é natural de qualquer casal. Que atrito, mas... eu nunca vi. Vocês atrito, o cara que tem 50 anos de casado. E os filhos? Você tem. Os filhos, André, Paulo, tem o André, tem o Rafael e Rafa, Felipe, que realmente nos deixou, Felipe. certo? Já aos Lembro. 20 anos de idade, que era uma pessoa que tinha suas dificuldades pessoais desde o nascimento, mas que foi muito amado, certo? É claro. E a gente tem a consciência e a lembrança no dia a dia. Certo? E a sua irmã também, que tinha presente aqui na Associação Comercial da Correto. Bahia. Minha irmã passou por um período de saúde bem complicado, mas tem vencido a todos, certo? Com aquela simpatia. Também aquela simpatia maravilhosa aquela... e elegância, meu amigo. Hein? Diga aí, ela era aquela ali, só ver que não é possível, vai ser elegante assim, as pessoas admirando sempre também, que é muito bacana. Também uma pessoa conciliadora, uma pessoa que tem essa característica. Nós éramos 5 irmãos, hoje só temos eu e ela, e os outros 3 já foram para outro. Já faleceram, né? Já. Uhum. Uhum. Seu tio, me lembro que você tinha também um irmão mais velho, né? Eu acho que era assim. Tenho. Eu sou o caçula da família. Tinha Roberto, Sérgio, Álvaro, Maria José e eu. Certo? E hoje só temos eu e Maria José. Netos, quem são os seus 2 netinhos? São 3. 3? 3, são 2, tá, 3. Tá vendo aí? Tá, aqui disseram que botou 2, está 3. Quem são os 3 netinhos seus? Os netos são a Carolina Castro, que já está como sua colega cursando o primeiro ano de Direito. Que maravilha! Na Escola Baiana de Direito. Rapaz, já está neta... Com 17 anos. 17 anos, parabéns, Carol. Tem Lucas, que tem 14. Estou com o escritório aberto, viu? Tá certo. Estou pedindo estágio. Na hora. Vai ser um orgulho, com certeza. E temos Bruna, que tem 7 anos, que é filha de Rafael, é uma filha única de Rafael, e é, vamos dizer assim, a mascote da família. Todos os 3 são encantadores. Carolina tem uma característica de questionamento muito presente. É impressionante, né? Como ele já nasce mais esperto do que a gente. Muito mais. Lucas tem um espírito muito conciliador. E Bruna é daquele encanto de criança ainda de 7 anos que a gente vê, uma inocência muito bacana. A vida familiar é fundamental, Paulo. Assim como você conhece a minha, eu conheço a sua, sei do entendimento que você Nós somos confidentes, né? O pessoal tem que verdade. saber também, Eduardo. Concorrente, a gente ia para as feiras, né? Tinha da BIS, a Associação Brasileira, né? Tinha indústria de sabão. De sabão, e a gente ia para, se encontrava, íamos, né? Concorrente, mas cada um com sua empresa, o seu standzinho de venda lá, fazendo as questões lá. E a gente, quando ia para ir embora, a gente sentava para ir jantar, para ver se ia dormir. E ficávamos até tarde conversando, e não se tratava de assunto nenhum comercial, o assunto era familiar, a história, era conversando sobre nossas vidas, era muito bom, muito bacana, e eu aprendi muito
a lhe admirar, lhe respeitar, ter uma admiração por você que você não Isso é sua tem generosidade ideia. excessiva, Paulo. Entendeu? Não Nós é estamos verdade. juntos, É valeu. sua generosidade de sua parte que é muito, vamos dizer assim, Não, não, desmedida. não, é verdade. Meu querido amigo, me diga uma coisa. Qual seria, com a sua experiência, se você pudesse, dizer para as pessoas que estão nos assistindo sobre o associativismo, sobre a classe nossa produtiva? Qual seria, assim, o que é que você acha que hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, que é tão difícil, nós estamos vivendo um momento difícil hoje. O que é que você acha que o que é que você teria para nos ensinar ou nos dizer? Em primeiro lugar, que eu sou um otimista. Como otimista, eu vejo sempre que nós vamos melhorar, certo? É uma questão de tempo, mais rápido ou menos rápido. Mas nós temos melhorado nesses últimos anos e a tendência é nós melhorarmos muito mais. Nós somos uma economia mundial expressiva, certo? As oportunidades de trabalho, de ganhos são grandes. E você ter a força da união é o que é importantíssimo. Você deixar suas vaidades de lado, ser simples e poder se associar um ao outro e poder realmente defender. Nós estamos numa democracia, a democracia através do voto e do convencimento. Então, faz parte da gente convencer até a classe política a nossa importância e fazer como era a Associação Comercial há anos atrás. Ser um órgão consultivo ou ser uma comunidade consultiva e técnica do governo, dos governos de um modo geral, a nível municipal, estadual e federal. Eu acho que a questão é simplesmente tempo, porque na hora que você tem sido um pregador no deserto, mas o seu deserto já está começando a ter um poço de água, já está tendo uma palmeira de tâmaras, para que efetivamente se possa conviver e viver e evoluir dentro de um próprio deserto. Quem sabe furar Deixa um eu lhe fazer poço, só mais uma pergunta. Termine que eu vou deixar, vá. furar um poço e ter petróleo. Entendeu? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você participou também da fundação do Fórum Empresarial. Uhum. E, e a pergunta é o seguinte: eu acredito, como você acabou de colocar, que nós já fomos a entidade conselheira do governo federal, né? Por que a gente não começar transformando a associação comercial, falou esta casa, com essa história, nesse conselho das entidades, das confederações, das associações comerciais? Por que a gente aqui não perderíamos essa, na minha concepção, essa casa para que ela pudesse se perpetuar, para que ela pudesse continuar existindo com esse espírito, com o espírito da história, com o espírito da gente ter aqui eu diria, os representantes da CNI, da CNA, da CNC, da CACB, das entidades produtivas, e ser esse grande conselho. Ser esse grande conselho com essas pautas que dizem respeito à nação, pautas estruturantes, pautas que pudessem efetivamente contribuir com o Estado, com o governo, para lutar essas lutas também de aproximação com o governo federal, governo estadual e municipal. Não seria uma solução já, ou seja, dentro da nossa própria casa, ou seja, nós próprios já começarmos, em vez de começar aqui, já preparando a força empresarial para participar desse Conselho Federal também, em termos de governo? Paulo, é isso que você, de uma maneira natural, faz. Talvez você não perceba do que você esteja fazendo, mas o que você está empreendendo nesse período e nesse segmento é isso, é o agregamento dos pensamentos, é a criação de uma força que possa, vamos dizer assim, ser mais positiva para o país e para o seu povo. Agora, eu acho que com tudo isso, nós temos que nos despir de vaidades, porque o que mais acontece nessas entidades é um pouco de vaidade, certo? É natural que somos ser humano, mas se você se despe da vaidade, você realmente vai ser um cidadão, um ser humano muito melhor. Eu acho que você falou uma coisa importante. Eu estou agora, fiquei 2 anos na associação, já passei imediatamente para Isabela. Agora estou, neste momento, disputando a federação, porque não era meu plano, mas foi um pedido, um pleito dos associados da federação, que buscam
a renovação, buscam exatamente alternância, né? Por achar que 32 anos de presidência de federação, uma única pessoa é muito tempo, e por essa razão que a alternância é importante, e por eu defender isso, eu acho que a Bahia merece uma evolução, a Bahia merece não diminuição, que nós estamos acontecendo da representatividade do associativismo, das associações comerciais e empresariais da Bahia tem diminuído. Eu acredito que a gente não tenha hoje 60 em condições de voto, o que demonstra que nós já tivemos cento e tantas e estamos agora diminuindo, onde você vê estados como Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, as entidades aumentando a classe de representatividade, tendo autossustentabilidade, e o nosso estado a gente vem minguando, ou seja, perdendo força. Então, eu acredito muito que é o que você colocou. Eu não gosto, Eduardo, da palavra, para o associativismo, protagonista. Né? O Carlos Passos disse uma vez, numa entrevista que ele fez aqui com a gente, numa conversa nossa do podcast, ele disse o seguinte, que apesar das alternâncias, né, de ter, quando ele falou, várias associações querendo disputar espaços, que o mais importante é que isso não seria problema, desde que as pessoas entendam que não que ele fique buscando o protagonismo, fique buscando a gente entender que nós queremos as coisas comuns, nós queremos as mesmas coisas. Eduardo, meu amigo, por favor, suas palavras finais aí, olhe para essa câmera se quiser aqui, diga o que você manda, que eu estou abusando de você já, que eu disse que ia ser 30 minutos, nós já estamos com quase 1 hora. Por favor, Eduardo. Paulo, é uma grande satisfação voltar a esta casa, voltar a ter um contato pessoal com você, porque esta casa realmente mexe com o coração da gente. Eu sucedi a uma mulher, Lise Weckler, que teve um papel muito importante, e eu vejo hoje uma mulher dirigindo esta casa, Isabela Soares. Eu tenho certeza que fará uma gestão brilhante no soerguimento desta casa, até do ponto de vista não só institucional, mas físico, e você, com essa sua cruzada, certo? Eu acho que é o que você está fazendo, uma cruzada, vai trazer, mais do que tudo, uma reflexão para quem realmente integra o empresariado e vê de que a gente tem que não só promover promoções nos seus negócios, mas também na sociedade através do associativismo. Muito obrigado, meu amigo. Gente, é isso aí. Vamos entender. Meu amigo, um brinde para a gente aqui, é da nossa conta, e vamos acreditar que o futuro do Brasil é da nossa conta, mas ele começa agora. Da próxima para a máquina.